Olá! Um feliz e um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado esse vídeo. Amém? O desejo do meu coração e que você pode ajudar a alcançar é que muitas pessoas recebam esse presente sabático e encontrem assim paz, esperança e certeza do perdão de Deus. E muito obrigada porque você tem feito isso. Amém? Todos vocês estão nas minhas orações. E onde chegar esse vídeo, está chegando também a salvação e o perdão de Deus. Hoje, o que nós vamos compartilhar está relatado no livro de Daniel, no capítulo 1 e no capítulo 2. E eu perguntaria para você: você quer ter sabedoria? Mas para isso, você não pode ter medo da fornalha. Amém? Você já queimou alguma vez? Uma pontinha do seu dedo? Doeu? Com certeza sim. Mas nós vamos ouvir um relato de algumas pessoas que não tiveram medo de se queimar por inteiro. Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vamos fazer um comentário básico sobre este relato. Sabe, quando eu digo a mensagem que nós preparamos, eu estou dizendo que eu não trabalho sozinha. Eu estou dizendo que antes eu oro, peço a sabedoria para Deus, a orientação do Espírito Santo, aí sim eu vou preparar o conteúdo. Tá bom? Mas a mensagem de hoje tem por título: Como ter sabedoria e não ter medo do fogo. No livro de Daniel, no capítulo 1, conta-nos a história de que o rei Jeoaquim, no seu 3º ano de reinado, foi entregue por Deus, juntamente com toda a sua cidade, ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sitiou ali a cidade de Judá e foi entregue nas mãos de Nabucodonosor até os pertences sagrados que foram levados para Babilônia e colocados na casa dos seus deuses. Aí começa o relato de algumas pessoas especiais, as quais Nabucodonosor queria que fossem levados como escravos. E a ordem foi dada a Aspenaz, que foi dito a ele o seguinte: traga de entre o povo jovens dotados de sabedoria, inteligentes e de família real, e que possam servir no palácio do rei. E foi levado ali, no meio do povo de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens puros, jovens corretos, jovens honestos, de grande sabedoria e de famílias
real. E aqueles jovens foram levados como prisioneiros. Olha, eu e você sabemos que ser levado como escravos é a mesma coisa de que não pode reclamar de nada, não pode opinar em nada. São apenas escravos. E foi nessa condição que Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram à Babilônia. Um lugar aonde se adoravam deuses. Um lugar aonde eles deveriam aprender novos costumes. Um lugar aonde eles deviam sentir saudade da sua família, saudade do seu povo, e mesmo assim deveriam continuar guardando no coração a fé que tinha sido implantada e os costumes dos quais eles tinham sido ensinados. Vejamos o que vai acontecer. Agora, sobre o cativeiro de Babilônia, se encontravam ali jovens sem defeitos, jovens puros, que tinham sido ensinados a adorar a Deus. E como escravos agora ali em Babilônia, deveria ser implantado na mente e no coração deles a doutrina dos seus deuses. E para alcançar esse objetivo, muitas mudanças deveriam ser feitas na vida daqueles jovens. E uma dessas mudanças está relatada aqui no versículo 5. Foi determinado para aqueles jovens que eles deveriam comer e beber de tudo que o rei comia e bebia. Supondo assim eles que aquele tipo de alimentação iria dar saúde, boa aparência, vigor, inteligência para aqueles jovens. Mas nos diz o relato que aqueles jovens propuseram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Era uma batalha que eles estavam iniciando. Como agora ali, na condição de escravos, eles poderiam escolher a sua alimentação? Mas eles determinaram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Aí eu perguntaria assim: você está concordando, participando, saboreando as iguarias deste mundo? Você acha mesmo que você vai obter sabedoria comendo de maneira errada? Eu poderia dizer que essa era uma prova de fogo, mas Daniel e os seus amigos decidiram não participar daquela mesa. Sabe, tem muitos participando de mesas e de comidas erradas. É por isso que a mente de muitas pessoas está se tornando cada vez mais uma mente pesada. Está faltando cada vez mais a inteligência e a sabedoria para administrarem até os seus recursos, para viver uma vida mais tranquila e mais em paz. Sabe, aqueles jovens não queriam ter o estômago sobrecarregado de qualquer tipo de alimentação. Assim, Daniel chegou perto do copeiro, do responsável ali da cozinha, e disse para ele assim: nós não queremos comer a comida do rei. Por favor, nos dê apenas legume, nos dê apenas frutas, nos dê apenas água para nós nos alimentarmos.
E ali o chefe da cozinha disse: como? Como eu posso fazer isso? Vocês vão ficar magros, vocês vão ficar fracos. O rei vai saber que eu estou dando outro tipo de alimentação para vocês e a minha cabeça vai rolar. Eu não posso fazer isso. E Daniel insistiu e disse: por favor, faça uma experiência. Apenas 10 dias nos dê frutas, legumes e água. Veja, aqueles jovens, distante da família, vivendo uma nova experiência, aonde a cultura era diferente, aonde as pessoas adoravam outros deuses, aonde a sua alimentação agora deveria ser diferente. E além de tudo, foi dado a eles outro nome. E nos diz a palavra de Deus, no verso 7, que o chefe dos eunucos lhe colocou outros nomes, a saber, Daniel deveria chamar Beltesazar, Ananias deveria se chamar Sadraque, Misael deveria se chamar Mesaque e Azarias deveria se chamar Abednego. Sabem o significado desses nomes? Eram os nomes dos deuses dali de Babilônia. Mudança de alimentação, mudança de ambiente, mudança de nação, separação da família, mudança de alimentação, mudança de nome. Era muita coisa para fazer a cabeça daqueles servos do Deus Altíssimo. Nos diz a palavra de Deus que eles, mesmo estando distante do seu país, mesmo recebendo outros nomes, mesmo vivendo entre a idolatria, eles propuseram no seu coração ser fiéis a Deus. E deveria começar agora pelo cuidado na alimentação. Você tem tido cuidado com aquilo que você come e com aquilo que você bebe. Mas continua nos dizendo o livro sagrado que o chefe dos cozinheiros atendeu ao pedido de Daniel e começou a servir para eles frutas, legumes e água. E no final de 10 dias, aqueles homens foram chamados para ver como estava a sua aparência. E nos diz algo maravilhoso e que você vai saber agora. Durante 3 anos, eles tiveram uma vida reservada para Deus. O ambiente em que eles viviam, a alimentação que queriam dar para eles, a mudança de nome, não arrancou do coração deles a fé e o amor e o temor de Deus. Eles continuaram sendo fiéis, e eu poderia dizer assim, fiéis a toda prova. Nos diz aqui o versículo 18, 19 e 20. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos
não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Eles se tornaram os homens de confiança do rei. Eles começaram a ter agora algum privilégio que antes eles não teriam. Porque neles foram encontrados mais sabedoria. E isso só foi possível porque eles foram fiéis a Deus. Aí diz o verso 20: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. E Daniel foi constituído o primeiro entre todos eles. Entre todos não foi encontrado a sabedoria, a inteligência daqueles 4 hebreus. E por que isso? Porque eles não comiam qualquer coisa como você tem comido. Como eu às vezes tenho comido errado. Eles se mantiveram firmes nos princípios ensinados desde a infância. E você? Tem se mantido firme nos princípios que você foi ensinado desde a infância? Aqueles homens ali agora eram homens de destaques. Eles eram considerados homens de respeito, porque eles aprenderam por si, pela palavra de Deus, e por guardar no coração os seus ensinos. Eles tiveram que manter os seus princípios mesmo longe de casa, mesmo no meio da idolatria, mesmo recebendo outros nomes. Eles não se esqueceram do nome que eles carregavam, que era um nome de servos de Deus, de cristãos de Deus. Sabe, Nabucodonosor, no seu 2º ano de reinado, teve um sonho muito estranho. E o sonho era tão estranho que Nabucodonosor não conseguiu guardar aquilo que tinha sonhado. Mas a sua mente ficou perturbada e ele queria saber que sonho é esse, qual é o significado deste sonho. E Nabucodonosor mandou chamar os seus encantadores, os seus sábios, os seus magos, e disse para eles assim: olha, eu tive um sonho estranho. Diga para mim um sonho que eu tive e a sua interpretação. Eu estou preocupada, eu perdi o sono. E aqueles homens que foram chamados à presença do rei disse: rei, o que o senhor quer é impossível. Não podemos saber o seu sonho e nem a sua interpretação. Não existe como, rei. E o rei então disse: se vocês não sabem falar o sonho que eu tive e a sua interpretação, as suas casas vão ser queimadas. Vocês todos vão ser mortos. E aqueles homens agora assustados, eles não sabiam o sonho e nem tampouco a sua interpretação. É aí que entra a grande sabedoria que Daniel obteve através da sua fidelidade a Deus. Aqueles homens disseram: rei, o que o Senhor quer de nós é impossível saber. Só os deuses, e eles não moram entre nós. Eles tiveram que reconhecer que
que os deuses deles que moravam entre eles ali, que as imagens, que os ídolos que eles adoravam, não lhes podiam ajudar naquele momento. E foi dado para aqueles homens a sentença de morte. E quando chegou o assunto até Daniel, Daniel disse: leva-me à presença do rei. Leva-me à presença do rei. Você quer estar na presença do rei, o rei do céu. Sabe, eu e você, na presença dos reis da terra, na presença daqueles que governam o nosso mundo, nós podemos também ser úteis através da sabedoria que Deus dá a mim e que Deus dá a você. Isto é, se nós estivermos buscando sabedoria na fonte certa, se nós estivermos realmente sendo fiéis àquilo que nós aprendemos. E Daniel foi levado à presença do rei. E vamos ver o que aconteceu. Sabe, no versos 26, 27 e 28, tem algo especial para mim e para você. Daniel agora na presença do rei. O rei perguntou para ele: você vai poder falar o meu sonho e interpretá-lo para mim? E Daniel respondeu e disse: o mistério que o rei exige, não há encantadores, não há astrólogo, não há sábios que o possam revelar ao rei. Mas no verso 28 ele deu testemunho, ele disse: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas dormindo, são essas. Sabe, ele não diz lá que ele chegou e disse: eu sei falar, rei. Eu sou inteligente, eu sou tal. Não. Ele chegou humilde. E ele chegou falando que realmente era. Não existe astrólogo, não existe sábio, não existe ninguém capaz de fazer o que o rei quer. Sabe, o seu sonho e a sua interpretação. Mas há um Deus no céu, que pela sua graça e pela sua misericórdia com você, rei, fez você saber através deste sonho que vai acontecer nos últimos dias. E o sonho que o Senhor teve é esse, e é essa a interpretação. Sabe, a interpretação daquele sonho não agradou totalmente ao rei. Aquela pedra que caiu do céu sem auxílio de mão nenhuma e que esmiuçou toda aquela estátua, fazendo ela se tornar em pó e ser levada pelo vento, não agradou ao rei. Ele queria ser uma estátua firme, toda de ouro, para representar que ele iria governar para todo o sempre. Foi por isso que ele mandou fazer aquela estátua todinha de ouro, uma estátua esplêndida, enorme. E colocando ali no jardim do palácio, ele fez que todos os poderosos, os grandes, viessem contemplar aquela estátua e não somente contemplar, mas que se curvassem diante dela, porque ele queria reinar para todo sempre. Ele não aceitava que o seu reino fosse passado de reis a reis,
ele não aceitava. Às vezes nós também queremos reinar para todo sempre, né? Uns no poder público, outros no seu trabalho, outros dentro da sua casa. Quer ser a única voz e a última a ser ouvida. Mas as coisas não são assim. Os reinos passariam de reis a reis. Outros viriam depois de Nabucodonosor e outros virão depois de você. O importante é que nesse relato da palavra de Deus, aqueles homens de Deus, aqueles 3 hebreus, não se curvaram diante da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir. Porque eles adorariam somente ao Deus do universo. E por isso é que eles foram lançados na fornalha. Mas aquela fornalha que foi esquentada 7 vezes mais, em que aqueles 3 hebreus foram lançados, não foi suficiente para queimar a fé, a certeza do amor de Deus no coração daqueles homens. Eles disseram para o rei: se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, ele livrará. Mas fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos ajoelhar diante de outro Deus que não seja o Deus do universo. Você está se prostrando diante de qual rei? Você está se curvando diante de quem? Acreditando que ele vai reinar para sempre? Sabe, Deus está preparando para mim e para você um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é aquele que vai governar sobre todos nós. Porque ambos é um só Deus e um só Rei. E um novo céu, uma nova terra está sendo preparada. E este Deus virá através do seu Filho para nos buscar. Então estaremos para sempre com Ele. Quer você se curvar diante dos reis deste mundo, adorando-os, servindo-os e ser destruído por aquele reino que virá? Ou quer você se preparar para receber o rei que está próximo de voltar? Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando para nós. E o que é que você está fazendo? Você quer ser adorado pelo povo? Você quer adorar alguém? Ou você quer adorar somente ao único e verdadeiro Deus e se preparar para estar com Ele na eternidade muito em breve? Eu quero estar pronto com Jesus, tá? E quero poder abraçar você que está assistindo esse vídeo aí e encontrar com você nas mansões celestiais e poder dizer assim: valeu a pena adorar, confiar e esperar o único e verdadeiro Rei. Amém? Um abraço para você e um feliz